noite, chegando por aqui para mais uma leitura comentada sobre o livro Os Exilados da Capela. Vamos aguardar a Denise para fazer o convite. Espaço Girassol. Bom, tu faz o pedido, Denise. Vamos ver. É outra coisa pelo Instagram, né? Nossa, que bom se o Face fosse assim, que a gente conseguisse fazer pelo Face, né? Tá dizendo que Oi, bom se o Face fosse assim, né? É bem outra, rapidinho. bem rapidinho. Aham. Oi, Marcos. Boa noite. Tudo bom, Denise? Tudo? Vamos ver se uma Ó, ideia da Denise. a Oi, Daisy. tudo bom, Denise? A Daisy entrou. Sim. Oi, tudo bom? Não sei se vamos. Hoje é o Se tem capítulo 7, né? já dei uma olhada, que ele vai falar sobre os continentes, né? Uhum. É bem interessante Oi, aqui. Andréia. Oi, Andréia, tudo bom? E aí, Ah, Marcos? E aí? Ah, então, Denise, como é que foi a semana? tava tranquila. Tenho sentido um pouco umas energias meio densas, eu acho, né? Nesses dias aí. Não sei se que o pessoal começou a... Se a cidade começou a voltar ao normal. Não estava Aham. mais acostumada, acho que com tanto Denise, tu movimento. tá trancando, tu tá trancando, tá travando. E agora? Não, agora deu, mas é que travou a Deu? internet, eu acho. Aham. Para aí. Ah, tá travado. Não sei se tu tá mexendo para organizar. Vê Deu? agora. Agora tá, Melhorou? estava travado, agora vamos ver no decorrer, né? Aham. Eu nem sei quanto é, eu não saio tanto para a rua assim, né, para perceber assim tantas essas questões, né? Mas acho que sim, parece Trânsito? que as pessoas estão como se tudo tivesse normal, né? Normal. Bem que Normal. eu prefiro não pensar muito, né? Prefiro fazer a minha parte e não pensar muito, Uhum. porque não sei, não é mais, enfim. E fico aqui ansiosa pela leitura, né? Eu estava. Uhum. Eu não sei se tu viu a. Que passou aqui, teve na internet sobre aquela menina que escreveu o livro, a pessoa que escreveu o livro, onde ela, entre aspas, fazia uma previsão, era fictício o livro, Aham, sobre essa aham. pandemia, né? E que ela disse que duraria 2 anos. E não sei se tu viu o depoimento da autora. Tu viu isso? Tu leu? Vi que ela disse que não lembrava de ter escrito. Exato, né? Mas eu acho que a gente vai chegar nesse período, né? Então, não É, tem eu acho muito o que que fazer, a não não. ser pensar em estudar. Esse, esse negócio. Não, até a pandemia mesmo não me preocupa, mas eu acho que é o barulho, a confusão, tanta gente, né? Que antes era tudo mais calmo. Dava para tu ir no É, super, né? Com toda a calma. Agora tu olha assim, aquele monte de gente e já. Eu já entro e já saio correndo, né? Mas sim. na rua também, muito trânsito. Eu acho que é isso que tá meio me zoando, porque não estava mais acostumada, né? 2 anos faz parte do conceito de pandemia. Pois Ah, é. é? É padrão? Hum, Porque, na enfim, verdade, né? A gente se tu estava for num olhar momento hoje, bom. se tu for olhar hoje os livros, por exemplo, as, as centúrias de Nostradamus, acaba tendo muita Uhum, coincidência. Não sei se coincidência ou se era realmente previsão. A menina disse que não lembra de ter escrito, nem sabe porque como chegou uhum. naquele capítulo. Talvez não tenha sido coincidência, talvez tenha sido um desdobramento, né? Pode É, ser. é.
É porque ela disse até que pensou que era uma notícia fake, né? Aí quando ela Uhum, foi procurar no livro, ela viu que ela tinha escrito realmente, né? E isso. aí ela, né? Então vamos começar, que depois que Vamos, a vamos gravar, começar. Uhum. vamos. Então tá, começo aqui. Pode começar. Sétimo capítulo. Como era então o mundo? O panorama geográfico da Terra nessa época era o seguinte. Aí ele mostra ali, que eu vou mostrar aqui, vamos ver, eu acho que dá para ver. Tentar mostrar aqui, Uhum, né? Que são os continentes, né? Divididos, né? Interessante isso, né? A Ásia ali, aqui é América do Norte, América do Sul, aqui é Ásia, ali embaixo não lembro, agora eu leio ali o que é e aqui, né? A África é separada, a África ali bem do ladinho lá da parte de baixo. Aqui é a África, né? uhum. É a Lemúria, terceira raça Ruta. Aqui é a Ásia, com a terceira raça Mongóis. Aqui é Hiperbóreo aqui em cima. América do Norte, América do Sul e Atlântida. É Uhum. um continente que desaparece, né? Mas olha só, a América do Sul, o Brasil não está ali, ó. O Brasil se desprendeu da África. Aham. Dá, mas aqui ó, não Nota. dá para ver, não. Dá para ver, dá a sensação que o Brasil se desprende da Atlântida. Deixa eu ver Aqui, ó, ali. olha ali. Porque ali é Atlântida, ó, aqui, ó. Aham. E ali dá a sensação que ele encaixa, porque a África É. também dividida como ela é, né? Dá a sensação de que o Uhum. Brasil, que a Atlântida se desprende, então, e para aqui, né? E forma como se ela se unisse ali. É bem interessante isso, né? Bom, aí ele começa, né? O Oriente. Ah, o grande continente da Lemúria, que se estendia das alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul, cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico, descendo até a Austrália e incluindo a Polinésia. B. A região central da Ásia, limitada ao sul pela Himalaia e que se estendia para leste Pacífico adentro. Para o oeste, terminavam num grande mar, que subia de sul para norte, passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Indostão, Beluchistão, Pérsia, Tartária e terminando na região subártica. A subártica é essa divisão geopolítica da Terra, no início do século XX. Ocidente, C. O continente formado pela Grande Atlântida, que se desenvolvia de sul a norte, sobre a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico, que lhe herdou o nome. D. A parte superior da América do Norte, que formava então dois braços dirigidos para o Oriente, na direção da atual Groenlândia, e outro para o Ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico na direção da Ásia. Nessas duas regiões se estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça. E, ao norte, um continente ártico, denominado Hiperbóreo, que cobria toda a região do Polo Norte, mais ou menos até a altura do paralelo 80, sobre todo o território europeu. Essa região foi habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça, os árias. Aqui ele menciona sobre o território europeu. Os continentes árticos e antárticos suportam 90% de todo o gelo existente na Terra. Estudos de paleontologia feitos por expedições científicas demonstram que verdadeiras florestas cobriam essa região no passado e se encontram agora enterradas em camadas profundas de 4 a 2.000 metros de gelo e provam que há milhares de anos essas regiões eram de clima temperado, perfeitamente habitáveis. Bom, essa É, junto, região foi... Oi? junto com a evolução do homem, a Terra também estava, né, se modificando para receber determinadas, Sim. enfim, para colocar quem deveria estar no lugar certo, né? Então também havia uma adaptação do planeta, não só da criação do homem, mas também da Terra.
Sim, a Nelly ali. Oi, Nelly. Oi, Lili. Essa região foi habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça, os árias. Além destes 5 continentes, a tradição consigna a existência do chamado primeiro continente, terra sagrada, terra dos deuses, que era o berço do primeiro Adão, a habitação do último mortal divino, escolhido como uma sede para a humanidade, devendo presidir a semente da futura humanidade. Como se vê, trata-se da própria capela, que após a descida dos exilados passou a ser considerado como uma região ligada à terra. Um prolongamento desta... Peraí que grudou aqui. Um prolongamento desta... por ser a própria pátria, o paraíso momentaneamente perdido e para onde deveriam voltar ao fim de seu exílio. Denise, Oi. João, entender isso aqui. Quer dizer que na Terra teria um espaço onde estaria esse Adão, né? Que seria um exilado de Capela e que começaria tudo. É isso? De forma figurativa, sim. Que seria, vamos dizer, um local escolhido para que viesse a elite de Capela, que para isso a terra estava sendo preparada, para vir essa parte mais nobre de Capela. E aonde é isso? Desapareceu? E pelo que eu conheço da história, era ali naquela região de Atlântida, da Lemúria, aonde desapareceu. Uhum. E esses continentes a que nos referimos eram, então, habitados pelo homem da terceira raça, que assim se distribuíam. Na Lemúria, os Hutas, homens de pele escura. Na Ásia, os mongóis de pele amarela. Na Atlântida, os atlantes de pele avermelhada, os primitivos, que serviam de semente à quarta raça. Sem embargos dessas diferenças de cor, as demais características biológicas já descritas prevaleciam, mais ou menos uniformemente, para todos os indivíduos dessa terceira raça em todos os lugares. E termina o 7º capítulo. Que eu acho que isso aqui é aquilo que a gente vinha falando sobre a miscigenação da raça mais primária com a raça mais evoluída um pouco. É essa que se formaria uma terceira raça, né? Junto com aqueles. Então, essa miscigenação da capacidade das raças é que é feita nesse momento aqui. Né? Tanto que na Atlântida, que na época era vista como uma civilização evoluída, ela faz parte da quarta raça, já é uma raça bem quase perto da nossa, que nós estamos na sexta, né? Sim. Bom, a sentença divina, o 8º capítulo. Lá em meio, o ciclo evolutivo da terceira raça, aí ele cita, esses ciclos são muito longos no tempo, pois incluem a evolução milenar de todas as respectivas sub-raças, cujo núcleo mais importante e numeroso se situava na Lemúria, quando nas esferas espirituais foi considerada a situação da Terra e resolvida a imigração para ela de populações de outros olhos, mais adiantados para que o homem planetário pudesse receber um poderoso estímulo e uma ajuda direta na sua árdua luta pela conquista da própria espiritualidade. A escolha, como já dissemos, recai nos habitantes de Capela. Eis como Emmanuel, o espírito de superior hierarquia, tão estreitamente vinculado agora ao movimento espiritual da pátria do Evangelho, inicia a narrativa desses impressionantes acontecimentos. Agora o Emmanuel falando, né? Há muitos milênios, um dos orbes de cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingirá a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a
consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. É no livro A Caminho da Luz, esse é o capítulo 3, né? E após outras considerações, acrescenta: as grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua. Aí ele fecha ali aspas, daí eu acho que vai ele continuar, né? Dá-nos, pois, assim, Emmanuel, com essas revelações de tão singular natureza, as primícias preciosas de conhecimentos espirituais transcendentes relativos à vida planetária. Conhecimento esses já de alguma forma focalizados pelo codificador, a Gênese de Allan Kardec, que abrem perspectivas novas e muito dilatadas à compreensão de acontecimentos históricos que, de outra forma, como aliás, como muitos outros têm sucedido, permaneceriam na obscuridade, ou, na melhor das hipóteses, não passariam de lendas. Aliás, essa permuta de populações entre orbes afins de um mesmo sistema sideral e mesmo de sistemas diferentes ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e da sabedoria divina, porque vem permitir reajustamentos, oportunidades, retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade de avanços evolutivos para as comunidades de espíritos habitantes dos diferentes mundos. Por outro lado, é a misericórdia divina que se manifesta, possibilitando a reciprocidade do auxílio, a permuta de ajuda e de conforto, o exercício, enfim, da fraternidade para todos os seres de criação. Os escolhidos nesse caso foram os habitantes da capela que, como foi dito, deviam dali ser expurgados por terem se tornado incompatíveis com os altos padrões de vida moral, já atingidos pela evoluída humanidade naquela hora. Que coisa interessante tu pensar que existe esse trânsito de seres que estão na ordem num outro planeta virem até aqui e alguns de nós provavelmente também transita por lá, né? Pensar como isso. Não, e isso é falado até hoje, ainda é falado, né, sobre, o Robson Pinheiro fala muito sobre isso, sobre essa Sim. condição dos espíritos estarem aguardando o momento certo de serem recolhidos, né, esses que já foi dada a última chance, porque existe isso dentro da doutrina espírita, né, da última chance do espírito. Apesar da imortalidade da alma, como se acredita, existe um final, sim. Quando é dado todas as chances e aquele espírito mais prejudica todo o universo do planeta, então ele é retirado do planeta. Ele não fica infinitamente fazendo mal ou infinitamente tentando evoluir, né? E é isso que acontece aqui quando Capela manda para cá esses espíritos, né? E é o que está acontecendo hoje com a Terra, quando eles também estão sendo expurgados, né? E muitos não estão esperando o momento. O Robson Pinheiro fala muito de colônias na Lua, onde são colocados esses espíritos e que eles estão aguardando o momento, como se tivessem, tipo assim, já estava fazendo tanto mal para o planeta que precisavam ser tirados aqui. Senão ia, nem sei, explodir o planeta, talvez, né? Sim. Porque não tinha mais condições de habitarem junto com pessoas do bem. Essa é meio fantasioso, é meio de uma maneira colocada meio até fantástica, mas se tu parar para pensar, isso te coloca muito no lugar, né? Junto do Hitler tem esses que estão sendo aguardados, Andréia. O Hitler já voltou várias vezes. Acredito até que tenha se regenerado.
essa é meio fantástica essa história toda, né? Que se coloca de que existe um mundo muito maior do que aqui o planeta, mas isso acho que me mostra bem o quanto eu sou ainda uma questão muito pequena dentro do universo, né? Tu sabe que eu agora a Andréia citou Hitler, né? E eu estava fazendo um curso, uma especialização sobre os Shus antigos da medicina tradicional chinesa. E em dado, esse professor é muito estudioso, tem bastante conhecimento a respeito, estuda bastante essa área, né? E aí, em dado momento, ele menciona a questão da energia da Kundalini, né? Que a gente sabe que são os monges, são os que mais ativam essa energia, né? E aí ele menciona que Hitler era um mensageiro, né? Nesse momento, e ele estudava muito e aprendeu a mexer com a energia da Kundalini, só que ele utilizou isso de uma maneira equivocada, vamos chamar assim, né? Que ele consegue dominar o povo e na verdade a gente vê muitas outras pessoas que talvez não saibam mexer na energia Kundalini, mas que agem da mesma forma, enfim, que é o risco, É, né? o poder que Da... ele tinha era muito grande, embora tenha usado ele todo por até um objetivo próprio, né? Ou da espiritualidade, não sei, mas ele tinha um poder muito grande, tinha uma capacidade muito grande, né, de domínio do povo, talvez até de uma certa hipnose, né? Por isso que ele Mas usa a questão da Kundalini, né? então talvez a proposta dele, talvez até de quando veio para cá, fosse outra, tivesse Sim, vindo com uma outra sim, proposta, mas depois né? acabou dentro do Acabou que a se gente sabe, corrompendo. né? Esse é um risco que a gente corre, todos nós. É. E tem um autor que é o Conde Rochester, que é um autor, é um espírito, na verdade, que dita livros, né? E ele É, tem 7 livros, né? Que são... E ele tem até uma coisa meio assim, meio nazista na condução das histórias dele, porque ele não suporta judeu. O- os livros sim. dele falam muito sobre isso. E são, parece que 7 ou 8 livros, e um dos livros desapareceu por completo, ninguém acha, são livros de 1800 e pouco, ou 1700, e eles não acham esse livro, desapareceu total. E é um livro que falava sobre uma coisa parecida com a raça ariana, né? Aham, E no caso, o Hitler, que era místico e estudava muito isso e trabalhava muito com isso, né? Ele aham, lia esse autor. E aí, né, aí tu começa a viajar. Será que ele não achou o livro? aham. Porque está Sim. desaparecido e ele gostava das antiguidades, né? Porque é um livro que falava um pouco, pelo que se sabe, né? Porque na verdade não se tem, né? Esse Conde Rochester é um mito que não se sabe se ele existiu ou não, né? Para psicografar. Sim. Aham, sim. Vamos lá. Resolvida, pois, as transferências, os milhares de espíritos atingidos pela irrecorrível decisão foram notificados de seu novo destino e da necessidade de sua reencarnação em planeta inferior. Reunidos no plano etéreo daquele orbe, foram postos na presença do Divino Mestre para receberem o estímulo da esperança e da palavra da promessa, que lhes serviriam de consolação e de amparo nas terras dos sofrimentos físicos e morais, que lhe estavam reservados por séculos. Grandioso e comovedor foi, então, o espetáculo daquelas turbas de condenados que colhiam os frutos dolorosos de seus desvareios, segundo a lei imutável da eterna justiça. Eis como Emmanuel, no seu estilo severo e eloquente, descreve a cena, no seu estilo severo. Eu me lembrei dele agora dizendo para o Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Foi assim que Jesus recebeu a luz de seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desaventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas.
mostrou-lhes os campos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos de futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e aflitos. Ai, perdão. Ai, sim, tem horas que dá um black na língua. Cotidiana e sua vinda no porvir. Aqueles seres desolados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnar-se-iam no seio das raças ignorantes e primitivas. E lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. A lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Será que eles foram os apóstolos? Alguns deles? Talvez, né, tenham já começado a reencarnar nessa época. Sim. E assim a decisão irrevogável se cumpriu, e os exilados, fechados seus olhos para os esplendores da vida feliz no seu mundo, foram arrojados na queda tormentosa para de novo somente abri-los nas sombras escuras de sofrimento e de morte do novo habitat planetário. Foram as cortes de Lúcifer, que, avassaladas pelo orgulho e pela maldade, se precipitaram dos céus à terra, que daí por diante passou a ser-lhes a morada purgatorial por tempo indefinido. E após a queda, conduzidos por entidades amorosas, auxiliares do Divino Pastor, foram os degradados reunidos no etéreo terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual, além da crosta, onde, durante algum tempo, permaneceriam em trabalhos de preparação e de adaptação para a futura vida, a iniciar-se no novo ambiente planetário. Não confundir esse estágio pré-encarnatório dos capelinos com o período astral preparatório dos espíritos formadores da primeira raça, que a teosofia, para nós erroneamente, denominaria a raça adâmica. Aqui termina essa parte. Na verdade, os espíritos são preparados para reencarnarem em condições inferiores. É isso. Uhum. É isso. E depois vão ver na história da grande fraternidade branca, a criação do planeta, eles chamam de... são os retardatários, né? O Otávio? O Otávio, são os retardatários que eles chegaram com a intenção, e é bem o que aconteceu aqui no planeta, né? Que eles chegaram aqui depois dessa fase toda aqui, né? A grande fraternidade branca coloca que eles chegaram no planeta para tentar salvar a humanidade. Eles vinham com uma postura de bondade, de caridade, de amor, enfim, chegaram para tentar salvar, num determinado ponto, o mundo aqui, a Terra. Mas eles foram corrompidos, tamanha era a maldade que já existia, que eles foram corrompidos, e ao invés deles virem melhorar, eles se uniram. Uhum. E é o que a gente tem hoje, né? Essa mistura que eu vejo muito como essa coisa dúbia que tu tem dentro de ti, né? Entre o bem que precisa ser feito e o mal que é até um determinado ponto permitido, né? Para que tu possa... mas o fim justifica os meios. Muitas das vezes a gente vive nessa situação, né? Eu posso até errar aqui, mas se o meu fim é nobre, então tá perdoado. Algumas pessoas às vezes questionam quando a gente fala na espiritualidade, fala nessa questão assim, né?
eu nem vou dizer religiosidade. Hoje eu não tenho uma religião, né? Hoje eu sou espírita e não tenho religião, né? Não sigo nenhuma filosofia, assim, né? E, e as pessoas perguntam, tá, eu posso fazer horrores de coisa, porque pensam em termos de justiça. Posso fazer horrores de coisa, chegar no final, me redimir e vou para o céu, né? Lógico que quem... Mas só que se tu para pensar, se tu chega no final e tu percebe, oi, Suelen, e percebe que tu errou um tempo todo e tu te redime, é a tua redenção, mas isso não significa que tu não vá ter que resolver as coisas que tu destruiu, Sim. né? É a redenção sim para que tu comece uma nova etapa, tu vai ser recolhido, né? Mas daí tu É a já vai ter consciência. consciência dos erros e, consequentemente, não precisa cobrança de ninguém, tu mesmo vai saber como agir, como te redimir daquelas situações, né? Então é É, isso, é que nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça divino, né? É e diferente. a questão da redenção vem da questão do perdão, né? Que a igreja Sim, colocou como para fazer, para mostrar o poder, né? Tu pode pecar o que tu quiser, mas eu é que posso, né? Te sim, redimir, eu é que posso te perdoar. E, no sim, entanto, né, tu ficava preso sempre àquelas teorias que eles te colocavam, cometendo os mesmos erros e os mesmos erros. Então, seria muito fácil. Eu vou sim, lá, faço o que eu bem sim, entendo, peço perdão, tu me perdoa, eu vou lá e cometo todos os erros de novo. Claro que sim. o cara viveu mal a vida toda, na hora do desencarne dele, ele vai ter esse momento de reflexão, talvez sim, talvez não, mas se Não, tiver, mas se tiver, que bom, né? Vai ser sim, recolhido de uma outra forma, sim, vai com certeza. continuar, né? E vai ter que E aí compensar. a trajetória, lógico que se torna diferente, mas é óbvio que a todo minuto a gente tá sujeito a, né? Por isso Uhum, que tem que do orar e vigiar, porque nós estamos sempre, hoje, Jorge Aradim, nós estamos sempre sujeitos a qualquer momento ter essas falhas. Então, lógico, sim, a palavra orar e vigiar, às vezes fica um pouquinho pesada, mas é isso, né? Essa semana eu escutei o Trigueirinho, né? E achei legal. Lógico que a gente não consegue enxergar algumas coisas totalmente da forma que é colocado ali, porque tem coisas que se tornam muito distantes. Mas, dentre as coisas, achei muito interessante toda a palestra que ele traz, né? E uma das coisas que ficou muito fixa, ele dá metas que a gente tem que atingir, né? Para ter as nossas conquistas espirituais. Então, ali ele disse uma coisa que me remeteu de volta ao Chopra. Não é na dúvida, mas tudo que tu for agir, tu pergunta ao coração, né? uhum, Que é no coração que eu vou encontrar minhas respostas. E isso ficou muito forte para mim, lembrou de volta Chopra, e às vezes tu vê que porque diante de todas as propostas de mundo, de todas as ilusões que surgem no nosso caminho, que preenchem os nossos olhos e às vezes os nossos ouvidos, surgem algumas dúvidas sobre se eu estou correto ou se eu não estou correta nessa caminhada, afinal, qual é a proposta, né? E aí surge alguém que vem e te diz aquilo que tu acredita que é o caminho, então é como se estivesse reforçando, né, que tu não aham, está tão errada, né, na caminhada. Tem coisas tá, tudo é minha escolha, mas dentre as minhas escolhas tem as propostas que eu desconheço que eu assumi. uhum, Então, aí, o melhor local para me dizer se é o local correto ou não, se eu estou correto ou não, é o meu coração. Né? E eu achei muito interessante. Hoje, ainda também, eu fiquei me questionando, esse livro está sendo, como foi o Chopra, esse também está sendo de grande importância e valor. Eu fiquei questionando isso, né? E se eu tirar todos os bens materiais, tudo isso que o mundo nos oferta, o que eu penso que é a realidade do meu espírito, o que penso que realidade sou eu, né? Porque é isso que eu acho que a gente tem que reavaliar. E se eu, nesse momento eu chegar ao fim, o que eu vou levar comigo? Porque eu não vou levar o carro que eu conquistei, a TV,
ou todas essas coisas materiais que são satisfatórias, é óbvio, né? São conquistas, mas no momento derradeiro, né? Então eu acho que às vezes se questionar sobre isso, né? Quando chegar o final da minha jornada, qual foram as minhas reais conquistas? E foi essa será a minha real proposta, né? Eu acho que isso É, nos leva a um caminho melhor. eu acho que até eu me questiono diferente. Será que eu continuaria sendo a mesma pessoa com tudo, com todas as questões materiais e com todas as facilidades, né? Porque é fácil de tu te corromper. Tu tem toda Sim, uma filosofia, um padrão, um comportamento de vida e de repente tu te depara com alguma coisa e tu te corrompe. É fácil sim, isso, né? Mas sim. também acredito que dependendo do teu crescimento, ter essas coisas, obter, enfim, ter uma vida material favorável, não significa que tu vai te corromper, né? Tu pode fazer uma Sim. utilização disso, né? Que essa Aham. ideia de que eu não vou levar nada, eu não vou levar nem meu corpo, né? E talvez eu não leve nem a minha consciência, dependendo do tipo de morte que eu tiver, talvez eu não leve nem a minha consciência. Na verdade, a gente não leva nada, absolutamente nada daqui, né? Sim. Mas a gente vai ter sempre aquilo que a gente aprendeu e deixa aqui, e esquece aqui, né? Mas é o aprendizado que se tem. E esse é o grande valor. Não importa se é, para mim pelo menos, né, não importa se é com dinheiro, se é sem dinheiro, se é cometendo erros ou não, mas é vivendo, né? Então eu não tenho muito essas preocupações. Paulo Coelho dizia que o verdadeiro guerreiro ele sempre questiona. Ele para e é certo. O guerreiro tem que questionar. Eu estou no caminho Sim. certo, né? E também podem ser provas de espírito, claro, Também, né? né, André? É. Também. E essa parada que o guerreiro faz e ele diz, não é agora o meu momento e eu tenho que parar para respirar, para ver para que lado eu vou, né? Sim. Isso faz parte e não é fraqueza. Quem Não, já não questionou, né? Eu já sim. questionei várias vezes. Lógico, não é uma questão de não desejar coisas materiais. Tu entende qual foi o meu Aham, não, eu pensamento? entendo. É isso. É óbvio, é como eu digo, são conquistas, são importantes. Se eu almejei um carro, eu vou ali, compro Uhum, o carro, é satisfatório, óbvio, vai me dar conforto, vai me dar possibilidade de ir mais rápido, mais longe um pouco. Não é isso, mas o que eu te digo é que às vezes é justamente isso. A gente se perde um pouco nessas questões, então por isso uhum, é preciso sempre refletir se eu estou pelo caminho correto para o meu, não é? O meu caminho. Se eu estou no aham, meu caminho. É isso, eu estou no meu caminho, porque quando chegar no final, isso tudo está satisfatório para mim, né? Então, uhum, nesse sentido, se eu te digo tirar todas as outras coisas, são ilusórias. Hoje eu estou uhum, feliz com o carro, amanhã eu já quero talvez um outro carro, né? Então, são eternas buscas, mas como isso também é o nosso plano espiritual. Nossa vida aham. espiritual também, a gente está sempre buscando, né? A não sei que É, oração do início. e eu acho também que é 20 para as 9. Uma das coisas que também acaba pesando muito é a intenção com que tu faz, Sim, né? sim, Porque tu pode simplesmente, eu vou ali na frente, vou dar comida para um pobre, para que meus vizinhos vejam o quanto eu sou boa, né? sim. Então, tem dois cadernos onde são anotadas as coisas, isso é verdade, né? Tem anotada a tua atitude e tem anotada a tua intenção. E na hora Sim. de colocar na balança, a tua intenção é o que vai pesar, não a tua atitude, né? Então, Porque tipo assim, eu quero ter muito dinheiro para poder fazer uma escola, né? Sei lá, uma coisa assim. Minha intenção é boa, né? aham, Mas eu quero ter dinheiro para poder pisar nos outros, para poder ter poder. A intenção é outra. Eu vou, né, chegar e alcançar o dinheiro da mesma forma na minha vida terrena. Mas o que que eu vou fazer com ele é que é, né? uhum, sim, Essa sim. que é a intenção. Uma vez eu ouvi que o dinheiro, lógico, ele é importante, né? Eu gosto dele, todo mundo, a maioria das pessoas gosta, Uhum. mas é não se escravizar a ele, né? Ah, É, sim. é bem isso, tu não te escraviza, tu adquire ele, mas da mesma maneira tu
tu vai despojando dele, enfim, né? Para as coisas que tem que ser e não te escravizar a ele, né? E é Uhum. isso. Também isso é de cada um, né? Enfim, vamos, eu acho que dá para ler mais um capítulo, Denise, que ele não é É, muito longo também. Uhum. tá, É assim, manda. Pode ler é então o aí, nono, é o nono, né? Não, é o isso, 10º. é o nono, é o nono. É o nono? É as reencarnações punitivas. A esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar em várias partes do globo e no seio dos vários povos que o habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos, em cujos corpos, já biologicamente aperfeiçoados, devia iniciar-se a reencarnação dos capelinos. Esses núcleos estavam localizados no Oriente, no Planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria, e no Ocidente entre os primitivos atlantes e entre todos os chineses, mongóis. Eram os mais adiantados, como confirma Emmanuel quando diz: quando se verificou a chegada das almas proscritas da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face de remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Isso está no livro Caminho da Luz, né? E acrescentava, inegavelmente, os mais pristino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária. Aí ele cita, né? Para a ciência oficial, a civilização chinesa não vai além de 300 anos antes da nossa era, mas suas tradições fazem-na remontar a mais de 100 mil anos. A civilização chinesa, entretanto, veio de Atlântida primitiva, o que demonstra ser muito anterior até mesmo a essa última data. Os capelinos, pois, que já estavam reunidos, como vimos, no etéreo terrestre, aguardavam um momento propício. Começaram, então, a encarnar nos grupos selecionados, a que já nos referimos, predominantemente nos do Planalto do Pamir, que apresentavam as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam pele mais clara, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante. A respeito dessa miscigenação, a narrativa de Emmanuel, se bem que de um ponto de vista mais geral, não deixa, contudo, de ser esclarecedora. Diz ele, aquelas almas aflitas e atormentadas encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. E com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Dessa forma, pois, é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva que, dali foram se espalhando, em sucessivos cruzamentos, por todo o globo, máxime no Oriente, onde habitava a terceira raça, em seus mais condensados agrupamentos. Ouçamos agora novamente o evangelista descrever esse acontecimento numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza. Aí ele menciona aqui, né? De onde vierem esses homens novos no meio dos homens? A terra não lhes deu nascimento, porque eles nasceram antes dela ser fecunda. No meio dos homens antigos da terra, descubro homens novos, meninos, mulheres e varões robustos. De onde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra? Em cima e ao redor da terra rodopiam os céus e os infernos, como sementes de geração e de luz. O vento sopra para onde o impulsiona a mão que criou a sua força, e o espírito vai para onde chama o cumprimento da lei. Os homens novos que descobrem entre os homens antigos da terra, os quais nasceram antes dessa ser fecundada,
ser fecunda, eu continuo com fecundado, vem a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina. Eles vêm de cima, pois vem envolto em luz, e a sua luz é farol para que os que moram nas trevas da terra, para os que moram nas trevas da terra. Se, porém, seus olhos e suas frontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem o estigma da maldição. São árvores de pomposa folhagem, mas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e donde as desterrou por algum tempo. A sua cabeça é de ouro, as suas mãos de ferro e os seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença, mas também tem o da promessa no coração. Tinham pecado por sabedoria e orgulho, e seu entendimento obscureceu-se. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado, e a luz a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação, e cujos corações não edificam moradas nem levantam tendas, porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpetuamente de geração em geração nos cimos, onde não há trevas, porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. E aí termina essa citação. Aqui ele fala, é interessante isso, né? Eles têm luz e, no entanto, são amaldiçoados, né? Uhum. Então, eles trazem esperança, mas trazem uma marca da maldição. Que aí, lógico, fica a questão do dúbio, do bem e do mal, né? A qualquer momento eles podem ter essa recaída no mal, que foi o que aconteceu com muitos deles, né? Uhum. Nós. A descida dessa raça maior causou, como era natural, no que respeitava a vida de seus habitantes primitivos, sensível modificação no ambiente terrestre que, ainda mal refeito das convulsões telúricas que assinalaram os primeiros tempos de sua formação geológica, continuava, entretanto, sujeito a profundas alterações e flutuações de ordem geral. Como já dissemos, toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações, materiais e espirituais, nos orbes em que se dão. Nos céus, na terra e nas águas, há terríveis convulsões, deslocamentos, subversões de toda ordem com doloroso sofrimento para todos os seus habitantes. Logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados, os capelinos, nos tipos selecionados já referidos, verificou-se de pronto tamanho, dessemelhança e contraste, material e intelectual. Entre esses, duas espécies de homens, que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos advenas, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica, e como é natural a dominar, a dirigir os terrícolas. Formidável impulso, em consequência, foi então imprimido à incipiente civilização terrestre, em todos os setores de suas atividades primitivas. De trogloditas, habitantes de cavernas e de tribos selvagens aglomeradas em paláfitas, passaram então os homens, sob o impulso de nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Tribunômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações, com territórios já agora mais ou menos delimitados, e com o correr do tempo definiram-se as massas etnográficas, com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções da espécie. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos
que então saíram da era da pedra polida, estabelecendo os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que os incipientes dos metais, foi se segurando aos poucos à base de uma consciência coletiva, e os homens pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão. Ainda em embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social, em novo e mais promissor período de civilização. Enfim, naquela paisagem primitiva e selvagem, que era realmente um cadinho combusto de forças em evolução, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária. Depois já vai entrar no 10º, mas acho que aqui a gente pode encerrar essa... Não sei, o 10º vai ser longo um pouquinho. A gente tem só 9 minutos para finalizar. Tradições espirituais da descida. Olha, Denise, eu não sei o que dá para fazer uma análise, simplificar tudo isso que ele traz até aqui, né? Toda essa evolução dos terrícolas e dos capelinos. Para mim também mostra bem assim que a gente está sempre na berlinda, né? A gente está sempre sendo testado, constantemente testado. Tanto nós aqui, como terrícolas, quanto eles como capelinos, né? E aí foram o tempo todo testados para ver, vamos ver quem vai crescer para que lado, né? E acho que acabou não dando muito certo a experiência deles. Porque hoje a gente está aqui ainda, né? Depois de tanto tempo ainda, vivendo as mesmas coisas. Não que a gente vai esquecer das nossos registros, porque não tem como. A gente já tinha falado sobre isso, né? Sobre aquilo que tem como intrínseco das outras vivências. Mas muita coisa a gente não abandona. Não consegue abandonar, né? E já se passou tanto tempo, já era para nós na Terra ter tomado uma outra consciência, né? E agora está acontecendo o que está acontecendo, e ainda assim tu vê a Terra, a própria Terra, né, a Mãe Terra, se rebelando e trazendo... Eu me lembro do José, quando ele falava que o José era geógrafo, né, e ele falava sobre as coisas que se repetiam, a gente só não tinha notícia. Então, muitas coisas que hoje acontecem na natureza, elas aconteceram ciclicamente antes também, né? E a gente só não tinha notícias. Hoje a gente deu um tsunami do outro lado do mundo, tu tá sabendo em questão de minutos, se não segundos, que está acontecendo. Mas muita coisa é a reação da própria Terra, né? Como se estivesse entrando em ebulição. E eu não vejo assim, não querendo ser pessimista, mas querendo fazer um acompanhamento daquilo, do estudo que eu já fiz da evolução. Eu não vejo grandes diferenças nossas para seres de 400 anos atrás. Eu já tenho esperança, já não, diferente de ti, né? Não, esperança eu tenho. É diferente de qualquer coisa. Eu vejo assim, ó, relendo esse livro, a gente conversando, eu vejo que nós somos o resultado de tudo isso. Hoje nós somos assim, ó, como são as raças, se misturaram. Hoje tu encontra poucos negros, indianos, lógico, lá na terra dele, mas hoje, principalmente aqui no Brasil, nós somos uma grande mistura de raças, né? E da mesma forma se deduz dentro disso que hoje nós somos um resultado desse homem da caverna e desse cabelo que se juntaram, né? E hoje nós somos esse resultado. Não existe uma raça pura, digamos assim, né? A tal raça pura, né? Não existe, nem sei se esse é o objetivo, que eu não sei. Na verdade, eu sei que a pureza do espírito, sim. Agora, a questão de pureza desse corpo físico aqui, ou dessa raça pura, não sei, né? Mas também posso estar enganada, né? E quando eu ouço, as coisas que eu ouço, cada vez mais eu me convenço de uma coisa: nenhum de nós tem esse dom da verdade, porque existe, o que eu percebo,
a gente é muito radical em alguns conceitos, em algumas situações. E à medida que a gente vai tomando conhecimento, vai estudando, a gente fica meio inflexível, às vezes, diante de um ponto de Uhum. vista. Tu entendeu? Porque todas as grandes pessoas, por exemplo, eu assisti um curso determinado, não vou mencionar, né, aonde a pessoa criticou a forma que o reiki está sendo sintonizado hoje, porque tinha que ser dentro dos moldes antigos. Bom, dentro dos moldes antigos, nós vamos ter que ir lá para a China, para o Japão, e vamos ter que praticar várias meditações. O nosso tempo hoje é outro. O nosso momento é outro. E eu já penso assim, até como uma pessoa que sintoniza reiki, eu já fui muito crítica, né, em relação a isso, com algumas exigências. Hoje, no entanto, eu penso que o objetivo é tu levar o amor para as pessoas, porque o reiki é isso, é amor. Principalmente o reiki, ele fala de amor e é isso que nós precisamos aprender a amar, né? Uhum. Para mim, é o ponto primordial de toda a nossa evolução. É voltar ao nosso princípio de amor. Enquanto a gente não alcançar isso, a gente ainda está um pouquinho longe, né? Mas, e aí alguém vem e diz que não, tem que ter métodos para ensinar a amar? Tem. Mas o principal é alguém começar a querer isso. Isso já é um princípio, já é um início. Aí tu vai pôr 1000 exigências em cima de alguma coisa, aí que dificulta mais, né? Uhum. Então, eu vejo exatamente isso. São pessoas de grande conhecimento sobre o que faz, sobre alguma coisa, mas, no entanto, se tornam inflexível em outros. E assim eu acho que nós somos, eu acho que aí nós nos perdemos. Quando a gente se torna inflexível diante do conhecimento e não Uhum. abrangente, abrindo possibilidades e vendo o É, que, eu, que tem de positivo naquilo ali, né? eu percebo que a quantidade de conhecimento que a gente vai adquirindo, elas vão Sim, converge sempre com o mesmo ponto, sempre, né? Podem ter nomes diferentes, podem ter técnicas diferentes, mas sim, em todas elas tu precisa ter essa dose de amor que é de abnegação naquilo que tu está fazendo, sim, né? E nisso eu concordo plenamente contigo, porque não tu tem que fazer uma adaptação, óbvio, né? Porque tu não vai poder fazer. Hoje tu faz online aquilo que tu fazia presencialmente e tinha uma série de gastos e de coisas que tu precisava organizar para poder dar um curso. Hoje tu já não precisa, né? Tu pode passar a apostila pelo WhatsApp, a pessoa já chega lá com o seu material, né? Então tem uma série de coisas que tem que adaptar. Mas com certeza a base de tudo ainda tem que ser o amor. Senão sim. nenhuma técnica nem nenhuma terapia vai fluir da forma que tem que ser, né? Se eu Uhum. não tiver empatia com a pessoa que eu vou atender, se eu não tiver Sim. compreensão que a dor dela pode ser mínima para mim, mas que é máxima para ela, né? Aham. Respeitar a dor do outro, né? Acolher, essas É. coisas para mim sempre foram fundamentais e vão Sim. continuar sendo, por mais que se elabore, por mais que se faça uma sofisticação de tudo, esses Sim. princípios para mim sempre vão ser básicos, né? E Uhum. eu acho que é onde a gente alcança o resultado, pelo Sim. menos o resultado que fica mais permanente, porque ele imprime na outra É. pessoa, né? Sim. Aquilo que tu está tentando, mesmo que possa ser mais demorado, que possa ser mais simples, tu consegue É. imprimir na outra pessoa a consciência que ela tem que ter para poder buscar, né? Não é teórico, é Uhum. mais prático do que teórico, né? Nesse Sim. aspecto eu tenho também esperança como tu, porque nós não somos poucos, Sim, né? não. Hoje nós já somos muitos e cada ponto que tem 3, 4 pessoas falando a mesma linguagem e praticando amor, isso reverbera, né? E cada Aham. vez mais vai fazer um círculo maior de vibração, que é o que a gente precisa, é se manter no Sim. foco daquilo que se quer. Eu não Uhum. posso começar dentro de uma filosofia, dentro de um objetivo que eu tenha dentro da espiritualidade e lá pelas tantas entender que é mais lucrativo eu fazer outra coisa. Eu estou fora desse foco, eu estou fora do meu foco, né? Não que eu Aham. não vá questionar, não vá tentar, não vá mudar, mas o esquecer toda a bagagem que se tem Sim. vai perder de tempo.
Sim, estamos com 24 segundos restantes. Gratidão. Tchau. Beijo. Beijo, coração, todo mundo. Valeu. Beijo. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. Deixar encerrar, não. Ah, meu Deus.